Você já se sentiu como se suas orações não chegassem ao céu? Como se suas súplicas por prosperidade ecoassem no vazio, sem resposta? Milhares de pessoas, talvez até você, oram todos os dias pedindo por uma vida financeira abundante, por libertação de dívidas, por sabedoria para gerir seus recursos. Mas e se eu te disser que existe uma forma de orar que talvez você ainda não descobriu? Uma maneira que não apenas alcança os ouvidos de Deus, mas que move o seu coração e atrai a riqueza que Ele prometeu? Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você se relaciona com a prosperidade divina. E se você deseja mergulhar mais fundo nesse oceano de sabedoria e transformação, já deixe seu like, inscreva-se no canal Prosperidade com Fé e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos segredos. Vamos ser honestos, quando pensamos em orar por dinheiro, muitas vezes nos sentimos um pouco constrangidos, não é? Quase como se estivéssemos pedindo algo menor para um Deus tão grande. E é exatamente aí que muitos de nós cometemos um erro crucial. A Bíblia, a palavra de Deus, não apenas nos encoraja a buscar a prosperidade, mas nos dá instruções claras sobre como fazê-lo. O problema é que na correria do dia a dia, ou por falta de um direcionamento claro, acabamos orando de uma forma que não se alinha com os princípios celestiais. Oramos com dúvida, com medo, com foco na escassez e não na abundância que nos foi prometida. E o que acontece quando oramos assim? Nossas orações se tornam fracas, sem poder, e os resultados que esperamos simplesmente não se manifestam. Mas a boa notícia é que existe uma chave que abre as portas do céu para que a riqueza flua em sua vida. E essa chave não é um segredo místico, mas sim um conjunto de verdades bíblicas poderosas que foram negligenciadas por muitos. Você está pronto para descobrir como parar de orar errado e começar a atrair a riqueza que Deus tem para você? Fique comigo, porque os próximos minutos serão reveladores. O primeiro grande erro que muitos cometem é orar com uma mentalidade de mendicância, em vez de uma mentalidade de herança. Pense comigo, um filho herda a riqueza de seus pais. Ele não precisa implorar por ela. A Bíblia nos diz que somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Isso significa que a prosperidade não é algo que precisamos suplicar desesperadamente, mas algo que já nos pertence por direito divino. O versículo que nos guia aqui é Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Perceba a profundidade dessa afirmação. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Não algumas, não poucas, mas todas. E como Ele fará isso? De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso não fala sobre a nossa capacidade, sobre o tamanho da nossa conta bancária ou sobre a nossa experiência profissional. Fala sobre a capacidade ilimitada de Deus e sobre a riqueza gloriosa que Ele já possui e que está disponível para seus filhos. Então, como orar com base nesse versículo? Em vez de dizer, Deus, por favor, me ajude a pagar minhas contas, eu não aguento mais, você pode orar, Pai, eu te agradeço porque, segundo a tua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, o Senhor já supriu todas as minhas necessidades. Eu declaro que as portas da abundância se abrem em minha vida e que o fluxo de prosperidade se manifesta agora, porque o Senhor é fiel e a tua palavra não volta vazia. Percebe a diferença? Uma é uma súplica desesperada, a outra é uma declaração de fé, fundamentada na promessa de Deus. Você está afirmando uma verdade, não pedindo algo que talvez Deus não queira dar. Ele já quis e já prometeu. O segundo erro comum é orar focando no problema e não na solução divina. Quando estamos endividados, é natural que nossa mente se prenda nas montanhas de contas, nos juros, na falta de recursos. Mas a Bíblia nos convida a mudar o nosso foco. Ela nos convida a olhar para aquele que é maior que qualquer problema. E o versículo que nos ilumina nessa jornada é 3 João 1:2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Este versículo é um desejo, uma oração de um apóstolo, mas reflete o próprio coração de Deus para nós. Ele deseja que nos vá bem em todas as coisas, não apenas na saúde ou na espiritualidade, mas também nas finanças. Ele quer a nossa prosperidade. Então, por que oramos como se Ele não quisesse? Por que oramos como se tivéssemos que convencê-lo a nos abençoar financeiramente?
A oração baseada em 3 João 1:2 não é uma permissão, mas uma apropriação da vontade de Deus. Em vez de orar, Deus, eu estou com tantas dívidas, por favor, me ajude a sair delas. Você pode orar, Pai Celestial, eu entendo que é da Tua vontade que eu prospere em todas as coisas, inclusive nas minhas finanças. Eu declaro que as portas da abundância se abrem em minha vida e que o fluxo de prosperidade se manifesta agora, porque o Senhor é fiel e a Tua palavra não volta vazia. Você está alinhando sua oração com a vontade expressa de Deus, e isso tem um poder imenso. E agora, chegamos ao terceiro e talvez mais profundo erro que impede a riqueza de fluir: orar sem semear. Muitos querem colher sem antes lançar a semente na terra. A Bíblia é clara sobre o princípio da semeadura e da colheita, e isso se aplica diretamente às finanças. Não podemos esperar que Deus opere um milagre de multiplicação se não oferecemos a Ele o que temos, por menor que seja. E aqui não estou falando apenas de dízimos e ofertas, embora sejam fundamentais. Falo também de tempo, de talentos, de generosidade, de semear com fé, mesmo quando a lógica grita o contrário. O versículo que desvenda esse mistério é 2 Coríntios 9:6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Este é um princípio universal, não apenas espiritual. Se você quer uma colheita abundante, precisa semear abundantemente. E na oração pela riqueza, isso se traduz em uma atitude de generosidade e fé ativa. Então, como orar com base em 2 Coríntios 9:6? Em vez de orar, Deus, me dê mais dinheiro para que eu possa ajudar os outros, você pode orar, Pai, eu te agradeço pela oportunidade de semear em teu reino e na vida das pessoas. Eu declaro que, ao semear com fartura, eu colherei com fartura, conforme a tua palavra. Libero minhas finanças para serem um canal de bênção e recebo agora a multiplicação da minha semeadura, para que eu tenha sempre o suficiente e ainda mais para toda boa obra, para a glória do teu nome. Esta é uma oração de compromisso, de ação e de fé, que ativa o princípio da multiplicação divina em sua vida. Veja bem, não se trata de palavras mágicas ou de uma fórmula secreta para manipular Deus. Trata-se de alinhar o nosso coração, a nossa mente e as nossas palavras com a vontade e os princípios de Deus. É entender que a prosperidade não é algo que Ele reluta em nos dar, mas algo que Ele deseja que tenhamos para que possamos cumprir o seu propósito e sermos canais de bênção. Quando você para de orar errado, quando você muda sua mentalidade de mendicância para herança, de problema para solução e de inércia para semeadura, algo extraordinário acontece. Suas orações ganham poder, sua fé se fortalece e as portas da prosperidade que antes pareciam fechadas começam a se abrir. Você não está apenas pedindo, você está declarando, você está agradecendo, você está agindo em fé. E Deus honra isso. Muitos vivem uma vida de escassez porque não entenderam esses princípios simples, mas profundos. Eles continuam pedindo pequenas coisas quando Deus quer dar grandes coisas. Continuam focando na falta quando Deus oferece abundância. Continuam esperando quando Deus espera que eles ajam em fé. Eu te desafio hoje a começar a orar de uma nova forma. Pegue esses 3 versículos, Filipenses 4:19, 3 João 1:2 e 2 Coríntios 9:6, e faça deles a base das suas orações pela prosperidade. Estude-os, medite neles, declare-os sobre sua vida, sobre suas finanças, sobre sua família. Você verá uma transformação. Você sentirá o Espírito Santo te guiando em cada decisão financeira, te mostrando oportunidades, te capacitando a gerir com sabedoria. A riqueza que você busca não é apenas material, é uma riqueza de propósito, de paz, de liberdade para viver a vida que Deus planejou para você. E tudo começa com a forma como você se comunica com Ele. Pare de orar errado.
Comece a orar com fé, com convicção e com base na palavra e prepare-se para atrair a riqueza que Deus tem para você. Se este vídeo tocou seu coração e você está pronto para uma transformação financeira e espiritual, eu quero te convidar a dar o próximo passo. Participe do nosso grupo do Telegram que acabei de criar para te dar suporte, materiais, orações e outros aprofundamentos para seu crescimento. Link na descrição deste vídeo. Não perca essa oportunidade de acelerar sua jornada rumo à prosperidade plena. A riqueza está esperando por você. Basta orar certo e agir. Te vejo no próximo vídeo e que a paz e a prosperidade do Senhor estejam sempre com você.